Meus queridos irmãos, nós vamos meditar nessa história da vida de Davi. Enquanto o Senhor fala, você abre seu coração, ora aqui pelo servo de Deus, e à medida que Deus for falando, você vai dando glória a Deus, vai recebendo, viu? E guardando aí a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra o Senhor, assim como diz Davi. Irmãos, nós sabemos que Davi, a vida dele é marcada por guerras e conflitos, assim como a nossa também. E no decorrer dos capítulos, Davi ele trava várias guerras. Aleluia. Capítulo 10, ele vai batalhar com Amon, né? O reinado de Amon. Só que não era para ter lutado contra esse povo. Foi um mal entendido. Por conta do mal entendido, não vou pregar sobre isso, mas eu queria falar sobre isso. Por conta do mal entendido, houve uma guerra e houve uma batalha, né? Eu estava pensando, a maioria das batalhas que nós enfrentamos ou se dispomos a lutar, eu acho que 70% não tinha necessidade. Se você pensasse bem, você poderia ter evitado. Você não poderia ter enfrentado. Dava para contornar. E estava tudo bem. Mas nós resolvemos lutar. E aí pessoas saem feridas, como aqui nessa história. Mas a história que nós vamos meditar, queridos, nesta noite, é uma história que marca a vida de Davi para sempre. Um pecado que mancha a sua vida para sempre. Deus perdoa, seu reino é restaurado, mas essa mancha, ela não é apagada. Eu queria já começar falando, tem pecado não, todos os pecados Deus perdoa, mas tem pecado que a pessoa comete que fica uma mancha na sua vida. Todas as vezes que a pessoa lembra dela, o pecado é lembrado também, porque é algo que trouxe uma mácula para a sua caminhada, infelizmente. E como foi assim na vida de Davi? Meus queridos irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês, talvez choque vocês. Você acha que um dia você vai matar alguém? Vai adulterar? Você vai fazer algo que você não imaginava que nunca faria? Talvez você diga, misericórdia, o pastor está ficando doido. Eu falo assim, irmãos, é porque Davi ele nunca imaginava que um dia ele ia fazer isso. Davi nunca imaginava que ele mataria um inocente. Davi não imaginaria que ele ficaria com uma mulher que não era sua. Não estava algo na sua trajetória para ser feito, mas acontece. Glória a Deus. E Deus ele tem uma palavra para nós nessa noite. Se Deus desse um tema dessa mensagem, seria os passos de um homem, quando eu falo homem ou mulher, para uma queda. Quais são os passos? E os passos para a redenção. Glória a Deus. Quando nós estudamos aqui a história de Davi, essa história que os irmãos conhecem, que se inicia no capítulo 11, versículo 1, diz assim: na época da primavera, no tempo que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, com ele seus oficiais, e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas, sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu aonde? Jerusalém. Veja só, irmãos. Os irmãos conhecem essa história. Essa história é conhecida, mas a Bíblia, quando nós lemos ela, Deus sempre fala conosco, por mais que a gente conheça uma palavra.
no tempo que os reis costumavam sair para as batalhas. Davi não saiu. Davi ficou no palácio. Davi era para ter ido para a batalha. Davi era para ter ido para a guerra. Mas Davi não foi. Eu entendo uma coisa aqui, irmãos. Davi estava no local errado, no tempo errado e na hora errada. Aleluia. Estava aonde não era para estar. Ele era para estar na batalha. O rei era para estar no tempo que os reis costumavam sair para a batalha. Ele não saiu. Ficou onde? No palácio. Glória a Deus. Aleluia. Isso, irmãos, é um primeiro passo da queda. Era para estar guerreando, mas estava ocioso. A gente vai ver mais na frente que quando ele avista Betseba, ele estava passeando pelo palácio, de forma ociosa, sem nada para fazer. Já dizia o ditado dos nossos pais, né? Mente vazia, né? É o quê? Oficina, né? Aleluia. Veja só, o que você costuma... Aqui nós sabemos que o pecado de Davi é o adultério, mas aqui se engloba para todos os tipos de pecado. O que você costuma pensar quando está muito ocioso? O que vem na sua mente? Será que é só coisa boa que vem sobre você? Quando você está ali, sem fazer nada. Aleluia. Davi, ele decidiu não guerrear. Decidiu ficar. Por ter ficado, foi um passo. Não foi o principal, mas foi um passo para se iniciar a grande queda do rei Davi. E eu tenho uma palavra de Deus para te falar nesta noite. Talvez esta guerra que você está batalhando, que está te mantendo de pé. Aleluia. Porque quando alguém está na guerra, essa pessoa está vigilante, com a espada na mão, com a armadura no seu corpo. Aleluia. Mas quando ela sai da guerra, ela deixa a guerra, não vai para a guerra, ela tira a armadura, ela não manuseia a espada, ela fica ali vulnerável para a ação do inimigo. Jesus está te falando nesta noite, não saia da guerra que Ele te alistou. Continua na peleja, continua guerreando. Aleluia. Eu costumo falar, eu falo para algumas pessoas, que as pessoas às vezes dizem, não quero mais, vou sair, vou deixar. E eu digo uma palavra, você acha que isso você vai ficar melhor, você vai se tornar melhor, aleluia, fazendo isso? Porque nós fomos alistados no exército do rei, e nós precisamos estar na batalha. Você não canta, eu quero estar com Cristo, quando a luta se travar, aleluia, você é um soldado, então esteja na batalha. Davi, ele não está na batalha, primeiro passo, certo? Ele vai estar no pátio, né? Um dia específico, após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, foi passear no palácio. E no palácio, no terraço, avistou uma mulher que banhava-se e notou que ela era muito bonita. Veja só, irmãos, uma mulher se banhando no terraço, provavelmente nua. Um homem parando para olhar. E essa cena, por conta dessa cena, uma tragédia acontece. Já dizem algumas pessoas, né? Que o homem gosta de olhar e a mulher gosta de mostrar. E aí, quando isso acontece, coisas ruins acontecem. Aleluia. Betseba estava no seu terraço, tomando banho, e era muito bonita. O rei estava passando e avista, e para, e se deleita nessa cena.
E eu fiquei pensando sobre isso. E Jesus, ele foi ministrando ao meu coração, como já está ministrando no seu. E o seu celular, isso aqui, irmãos, é um terraço. Aleluia. Onde muitas pessoas param para se exibir. E muitas pessoas param para olhar. Aleluia. Pessoas se exibindo e pessoas olhando. Mediante isso, tragédias podem acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Isso é no contexto homem e mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquela mulher estava tomando banho. Davi olha, aleluia, e contempla. E aí ele vai se aprofundando mais no pecado. Aleluia. Ele não fez como José, fugiu, né? Mas ele vai ali contemplando aquela mulher, aleluia, e ali nós sabemos o que vai acontecer. A Bíblia diz que nós temos que fugir das paixões da mocidade. Irmão, sabe qual é o estágio mais fácil ou menos difícil? Pode guardar aí no seu coração, da pessoa não pecar, da pessoa não cair no pecado, é no início. Quando surge a tentação, quando surge, aleluia, aquilo que vai saciar a carne, isso é em todo o âmbito. No início, se a pessoa conseguir evitar, ela consegue evitar que o pecado se consuma. Mas depois se torna mais difícil, porque aquilo vai lhe engodando, aquilo vai ficando mais forte, e ela fica mais difícil de resistir os seus desejos e aquilo que ela está sentindo dentro dela. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, o corpo será bom, mas se os olhos forem maus, todo o corpo será mau. Aleluia. Davi contempla aquela mulher, ele olha aquela mulher bonita tomando banho, aleluia, e aí ele tem interesse, manda saber quem é. Irmãos, às vezes não tem como você desver algo, né? Não tem. Passa, ou você contempla, não tem como você desver. Você já viu, mas tem como você virar, não dar a segunda olhada, não continuar contemplando, porque quando você continua contemplando aquela cena, você passa até o seu desejo, a concupiscência, que é o desejo da carne desenfreado, latindo aqui na sua carne, pulsando, e você passa a querer aquele algo. Mas se você olhou, contemplou, viu, meu Deus, isso aqui eu não posso, e se desvia, você consegue vencer, glória a Deus. Porque as pessoas caem, porque as pessoas flertam, paqueram com o seu pecado. Opa, isso aqui, e ficam lá horas e horas contemplando aquilo, e o desejo vem para a sua carne, e depois não consegue mais controlar. Aleluia. Jesus está falando nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, Davi desejou saber quem era aquela mulher. Ao que lhe informaram, o nome dela é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, teu servo. Meus queridos, o que acontece, sabe o que é? Antes da pessoa pecar, cair, é igual no trânsito. Deus, ele vai colocando os sinais, as placas de advertência. Quem dirige sabe, tem várias placas. Reduz a velocidade, não pode. As placas vêm e a pessoa não se dá conta das placas. Aleluia. E aí acontece o acidente. É esposa de Urias, é casada. E aí já se deu uma advertência que seria algo errado. Aleluia. E aí as pessoas não observam.
quer pecar e não observam. Aleluia! Vem advertência. O Espírito Santo fala: você não pode, é errado. Vem dizendo: olha, isso aqui você não pode fazer negócio, é roubado. Você não pode, essa situação, mentir, você é crente. Vem situações, a cena, e parece, o carro do pastor Dedé tem, não sei se é algum carro do irmão, aquele sensor de ré, né? Vai apitando, que está chegando perto de bater. E parece que está quebrado na vida de algumas pessoas. Vai para frente, e quando chega, consome o pecado. Deus dá várias advertências, irmãos. Ninguém peca. Ai, eu pequei que eu fui tão inocente. Ai, querido. Tem as advertências, a pessoa sabe o que é errado e o que é certo. Peca porque quer saciar aquele desejo que está com vontade. Glória a Deus. Davi, ele queria saciar o seu desejo. Ele não se atentou que era uma mulher casada. E aí, do versículo 4, né? Então Davi mandou chamar ela. Meus queridos irmãos, o pecado, irmãos, é algo que a pessoa não deve brincar ou estar perante ele. Veja só os processos que poderiam ser evitados. Agora manda chamar aquela mulher. Veja só, irmãos. Davi não se lembra da sua família. Davi não se lembra do seu ministério. Davi não se lembra do seu reinado. Davi não se lembra da sua reputação. Não se lembra do seu Deus. Parece que o pecado cega a pessoa. Parece que não se lembra de tudo isso, que tem tudo isso a zelar, que foi tão difícil construir tudo, mas quer pecar. Manda chamar aquela mulher. E aquela mulher vem. Aleluia. Ele se deita com aquela mulher. Consequência, aquela mulher engravida de Davi. Você está vendo o processo, irmãos? Estamos num culto de doutrina, vamos meditar um pouco sobre isso. Veja só o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Aleluia. Isso que acontece com Davi, acontece com você, acontece comigo, acontece com todos. Cada um é tentado pelo seu mau desejo, sendo ele iludido e arrastado. Algumas versões dizem a sua concupiscência, seu desejo. Em seguida, esse desejo concebido, né, faz nascer o pecado. E o pecado, depois de ter consumado, gera morte. Está vendo? A pessoa deseja, aleluia, concede o pecado, e o pecado concebido gera morte. Então tem alguns estágios, irmãos, que pode ser evitado, que pode ser contornado para a pessoa não cair. Aleluia, glória a Deus. Davi tem relação com aquela mulher engravida dele. E ela chega com essa notícia, né, para ele que está grávida. O que é que Davi faz? Ele piora a situação, irmãos. Porque ele tenta consertar do seu jeito, irmão. Todas as vezes que o homem tenta consertar do seu jeito, piora. Aí ele tem uma ideia. Aleluia. Chama aqui Urias. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar Urias, o marido dela, e ele vai para sua casa, deitar com ela. E aí depois ele pensa que o filho é dele. E aí pronto. Bola para frente. Chama Urias. Estava na guerra, na batalha que Davi não foi. Urias estava lá lutando por Davi. Chama Urias. E aí dá um dia de folga para Urias, né? Urias, um dia de folga, vá para sua casa, né? Versículo 10, capítulo 11, né? Manda Urias ir para sua casa, né? Vai para sua casa, lava teus pés. E assim Urias saiu da casa real, né? Mandando um presente. E aí versículo 9, né? Contudo Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumava dormir os guardas. Urias não foi para sua casa. Quando Davi sabe
Davi se apressou e questionará: não chegaste de uma viagem? Por qual motivo não foste para a tua casa? Aí Urias fala: olha, a arca da aliança está lá, Joabe, os oficiais. Urias, ele viu que não era justo ele estar na sua casa enquanto o pessoal estava na guerra. Veja só, irmãos. E aí Davi: tá bom, Urias, vem para cá, vem para o palácio, bora beber. Aí tome vinho em Urias, ó. Bebe mais, Urias. E aí Urias, embriagado, aí Davi acha que deu certo, manda Urias para casa. Urias novamente não vai. Aleluia. Porque ele tinha o mesmo pensamento. Os irmãos estavam na guerra e ele não poderia fazer isso, né? Que Davi queria, ele não achava certo. E aí, eu lendo esse texto, sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Um bêbado teve mais caráter do que um rei. Uma pessoa bêbada teve mais moral do que alguém que tinha intimidade com Deus, e que conhecia Deus. Aleluia. Alguém que não tinha o mesmo conhecimento que Davi tinha, mas tinha mais conduta e mais moral. Aleluia. Do que o rei Davi nessa situação. E quantas pessoas a gente conhece que não é crente, às vezes até bebe sua cachaça, e quando você vai ver, sua conduta de vida tem mais moralidade do que muitas pessoas que estão dentro da igreja, muitas pessoas que servem a Deus, pessoas aí fora, às vezes se comportam até melhor. Aí Davi, irmãos, tem outra ideia. A ideia de Davi é botar agora, dar o fim em Urias. Botar agora Urias na frente de batalha. Manda uma carta para Joabe dizendo: olha, Joabe, você pega Urias, coloca na frente da batalha. Na hora da peleja os homens saem e deixam ele sozinho. E aí não tem chance mais. Davi manda uma carta para Joabe. Veja só por quem ele mandou essa carta, versículo 14. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma mensagem a Joabe e enviou por intermédio do próprio Urias. Como o coração de Davi estava mal, irmãos. Urias levou o seu veredito de morte para entregar na mão de Joabe. Meus queridos, o pecado leva a pessoa mais longe do que ela imaginava que iria chegar. O pecado leva a pessoa mais profundo do que ela imaginava que chegaria. Então, cuidado com o que a pessoa está fazendo, achando que está no controle, porque ninguém está no controle de nada, principalmente do pecado. Chega um momento que a pessoa se embaraça. Veja só, meus irmãos, que embaraço Davi estava agora. Aleluia. O embaraço que ele se meteu, e agora como é que ele ia sair de tudo isso? Tem gente, irmão, engodada até o pescoço. Eu estou falando de gente crente, que não consegue mais sair de uma situação que se envolveu, que se engodou. Aleluia. Seja qual for o âmbito que essa pessoa se colocou, por não ter vigiado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aí chega no texto que nós lemos. Deus manda o profeta Natan lá no palácio. Eu imagino que Davi recebe seu amigo com alegria. Seu profeta, seu amigo, recebe. E aí o profeta não vai logo colocando o dedo na ferida. Não. Ele conta uma história. Davi conta uma história de alguém. Um homem que tinha muitas ovelhas. E outro que tinha apenas uma cordeirinha. Que dormia com ela. Que comia com ela. Aleluia. Fazia tudo com ela. E chega um viajante. Este homem, aleluia, que tinha muitas, chega naquele que só tinha uma. Toma ela e mata.
Irmãos, quando Davi escuta essa história, Davi fica enfurecido. Davi fica com muita raiva. Davi diz: este homem é digno de morte, né? Aí. E digo mais, Natan, versículo 6: e ele deverá restituir 4 vezes mais o preço dessa cordeira, porque este homem é muito ruim. Ele não teve compaixão, não. Este homem merece morrer. Aleluia. Quantas vezes somos assim, irmãos? Denunciamos o pecado no outro que nós cometemos. Aleluia, somos tão rápidos para apontar o dedo para o outro, mas somos tão lentos quando é esse pecado que nós cometemos, ou não vemos que nós estamos fazendo a mesma coisa. Aleluia, Davi estava cego. Aleluia, conseguia enxergar o pecado no outro, mas não conseguia enxergar o pecado nele. E ele escuta o profeta dizendo, versículo 7: então disse a Natan a Davi: este homem é tu, ou tu és esse homem. Já pensou, irmãos? Você escutar isso de Deus: tu és este homem, tu és essa mulher, que você sempre tem raiva, que você aponta, que você fica enfurecido, que você fica injuriado, que você às vezes nem consegue cear com raiva. Tu és essa pessoa. Tu comete esses pecados. Tu és desse jeito. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, quando esta palavra vem sobre Davi, Davi se quebra todo. Aleluia. E aí começa o profeta falar o que Deus mandou. Veja só, irmãos, versículo 7, aqui. E assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, te livrei de todo o mal. Versículo 8: te dei a casa, te dei mulheres, te dei nação. E se fosse pouco, tudo eu te acrescentaria. Sabe o que Deus está falando para Davi? Tu não tinha necessidade de fazer isso. Tu não tinha precisão de fazer isso. Tu não precisava agir desta forma. Se a pessoa parar para pensar, irmãos, a pessoa vai dizer: realmente eu não precisava ter pecado. Eu não precisava ter agido assim. Isso não me acrescentou nada, apenas dores. Deus estava dizendo para Davi: tu não tinha necessidade de fazer isso, Davi. E agora tem consequências, porque a Bíblia diz: tudo que o homem plantar, certamente colherá. E aí a Bíblia diz, aleluia, a partir do versículo 10: a espada jamais se afastará da tua família, porque desprezaste e tomaste a mulher de Urias. O 11: assim o Senhor da tua própria família trarei mal sobre ti, tuas mulheres, tomarei as mulheres e se deitaram com o teu próximo. A gente vai ver mais na frente. Versículo 12 também diz isso, as consequências do pecado de Davi. Aí eu pergunto, irmãos, valeu a pena Davi ter feito isso? Valeu a pena Davi ter saciado a sua carne por alguns dias ou por algum momento? Vale a pena, irmãos, a pessoa ceder a um pecado, a uma proposta tentadora, mas não é de Deus? Proposta onde você vai ganhar muito dinheiro, mas não é de Deus. Proposta, aleluia, que você vai se dar bem, mas não é de Deus. Vale a pena? Olha as consequências. Pense, meus irmãos, se o filho pródigo, você acha, se ele soubesse que está com os porcos, ele teria pecado daquela forma? Aleluia, não teria. Se Sansão soubesse que ia morrer debaixo de entulho, ele teria pecado? Não teria. Não vale a pena. Há consequências. Antes da pessoa pecar, nós pecarmos, pensamos na consequência, as consequências dos meus atos, o que isso vai acarretar sobre mim.
aleluia, não vale a pena, irmão, seja o que for, não vale a pena, aleluia. Quando Davi recebe esse veredito sobre ele, aleluia, Davi começa os passos para a sua restauração. Glória a Deus. O primeiro passo da restauração de Davi, presta atenção, Davi foi exposto à palavra. O profeta Natan simboliza a voz de Deus, a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que acontece com o homem, para o homem ser liberto, é ser exposto a esta palavra. Esta palavra não é travesseiro, esta palavra é espada, aleluia. Agostinho disse uma frase, ele disse: tu me feriste com a tua palavra, por isso eu te amei, aleluia. Porque a palavra que nos confronta, que nos fere, é a palavra que nos alimenta, aleluia. A palavra que vem contra nós, machucando o nosso orgulho, machucando o nosso ego, é a palavra que nos alimenta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o Senhor falar, irmãos, receba que é a voz de Deus. Ou então faça a prova do Senhor, pergunte a Ele se é isso mesmo, você tem intimidade com Deus, e Deus vai falar com certeza. Aleluia! Primeiro passo, ser exposto a uma verdade que fere, que sara, aleluia, que é uma espada penetrante, que penetra no pecado, penetra na alma, mas traz vida, ela não traz morte, traz vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que Davi faz, Davi, ele não vai procurar um culpado, ou procurar desculpas perante o Senhor. O texto vai dizer que ele reconhece. Versículo 13. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Irmãos, segundo passo, depois de ser exposto, é reconhecer o nosso pecado, é reconhecer a nossa mazela. Davi poderia ter dito: não, mas eu não sou errado, foi Betseba que estava ali, errada é ela. Não, irmãos, não tem desculpa no juízo final. Mediante esta passagem, Davi compõe o Salmo 51, que diz o reconhecimento dele: Senhor, lava-me da minha iniquidade, porque eu conheço o meu pecado. Pequei contra ti, o meu pecado está diante de mim, o meu, aleluia. Não é o pecado do irmão, não é o pecado não é o pecado, é o meu pecado. O processo da restauração é quando o homem reconhece o seu pecado. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão rico em graça, que Deus, aleluia, Ele nos perdoa de forma imediata. Não há processo. Ele não diz: você quer perdão? Ore ali 10 Pai Nosso durante 10 dias. Não. É imediato. Se arrependeu, se humilhou, é perdoado. Isso. Então disse: pequei contra o Senhor. Natan respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Oh glória! Oh Deus maravilhoso! Oh Deus maravilhoso que nos perdoa. Por mais que a gente seja ruim e peque contra Ele, Ele nos perdoa. Aleluia! E Ele diz: por isso você não vai morrer. Aleluia! Porque Deus te perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o homem se arrepende do seu pecado, quando o homem reconhece, Deus perdoa e há perdão para você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu já vou me caminhando para o final dessa mensagem, mas tenho mais algo de Deus para falar para você, meu irmão, sobre o pecado, esse mal que nós carregamos. O pecado tem consequências,
E essas consequências, infelizmente, não ficam só com nós. Era muito bom, entre aspas, que não é, se ficasse só com você. O profeta diz, aleluia, versículo 14, mas visto que esse ato, o Senhor, os filhos que te nasceu, certamente morrerá. E eu pensando aqui comigo, irmãos, um inocente vai morrer por conta do pecado de outra pessoa. E às vezes pessoas inocentes são afetadas por conta do nosso pecado. Pessoa que não tem nada a ver com a história é afetado. Por quê? Porque está convivendo com o desobediente. Porque está na mesma casa do desobediente. Aí a consequência vem para o desobediente e afeta quem não tem nada a ver com a história. Aleluia, glória a Deus. Acontece assim. Às vezes a pessoa nem está em pecado, mas está convivendo com quem está. É igual aquela história de Jonas. Todo mundo padeceu dentro do barco por conta do desobediente que estava lá. Aleluia, glória a Deus. E aí Davi agora arrependido, humilhado, vai para os pés do Senhor. Senhor, não mata não a criança. Senhor, livra a criança. Senhor, dá mais uma oportunidade para o meu filho. Ele é inocente, não deixa ele morrer. Começa a orar, começa a jejuar, chora, aleluia, planteia, uma semana sem comer, chorando, e a criança morre. Aleluia. Os servos de Davi, vendo a aflição de Davi, ficaram até preocupados de dizer que a criança tinha morrido. Mas eles contam. Quando Davi escuta que a criança morreu, o texto vai dizer, irmãos, que Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs óleo, mudou a roupa, tirou a roupa de luto e foi à casa do Senhor. Aleluia. E adorou ao Senhor. E em seguida voltou para sua casa e comeu. Aleluia. Talvez eu pensando, esse é um dos pontos tão importantes, meus queridos irmãos, para a restauração de alguém. Sabe por quê? Porque tem coisas que a gente fez de errado que não tem mais como consertar. Está feito. Infelizmente aconteceu, a tragédia aconteceu, a gente errou, não vigiou e aconteceu algo. A gente se arrependeu, mas aconteceu. E o que a gente faz? Se levanta e vai para a casa do Senhor adorar o Senhor. Vira a página. Não dá para você ficar remoendo algo do passado. Não dá para você ficar chorando ainda por algo que aconteceu. Você se arrependeu, você chorou, Deus te perdoou e prossegue a caminhada com Deus. Tem gente que deixa a igreja por conta disso, mas Davi vai para a casa do Senhor, porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Pessoas chegam aqui nesta noite, ou chegaram nesta noite, ou estão nos assistindo, que talvez a história seja similar ou parecida, em outro nível. Não deixe o Senhor. Se tu te arrependeu, Deus te perdoou, continua adorando a Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E eu acho lindo, para finalizar esta mensagem, Davi vai para o templo, adora o Senhor no templo, ele volta para sua casa, encontra Batseba lá na sua casa, consola ela, a sua mulher ainda chorosa, e naquela noite ele se deita com aquela mulher, e aquela mulher gera um filho. Quem foi esse filho? Então Davi consolou Batseba, sua mulher, se deitou com ela, e ela teve um filho. Veja quem é esse filho. E o filho dela deu-lhe o nome de Salomão. Veja só, irmãos, como Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Salomão, aquele da linhagem de Jesus, o terceiro rei de Israel, nasceu nesse contexto de pecado. E eu entendo uma coisa para finalizar essa reflexão.
Meus irmãos, Deus não deixa de nos abençoar, mesmo depois de nós termos pecado. Você pecou, se arrependeu, as bênçãos do Senhor continuam sobre a tua vida. Aleluia. Você pecou, aleluia, e se entristeceu, se arrependeu, mesmo assim Deus continua com as misericórdias dele sobre a tua vida. Foi isso que ele fez com Davi. Ele não deixou de abençoar Davi, mas deu outro filho, e esse filho foi Salomão. Aleluia. Deus transforma a maldição em bênção. Eu não sei que contexto você chegou aqui nesta noite, mas queria que você fechasse os seus olhos para orar ao Senhor, porque durante a tua jornada, talvez você errou muito, com certeza você errou. Talvez você cometeu coisas que você não queria cometer. Você cometeu pela sua imprudência, porque você agiu logo, porque você não parou para pensar, porque você não vigiou, porque você deu lugar à sua carne. Aleluia, porque você agiu no momento de fraqueza. Glória a Deus. E isso te arrecadou frustrações, males sobre a tua vida. Mas nesta noite é noite de se arrepender, de pedir perdão. Senhor, me perdoa. Como Davi se humilhou no Salmo 51, dizendo: Senhor, contra ti somente pequei. Me perdoa, Senhor. Eu não sou digno, meu pecado está diante de mim, mas me lava com teu sangue carmesim. Que Deus te perdoa, aleluia. Deus te perdoa, Deus te restaura. A Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, e deles não se lembra mais. E Deus continua com as misericórdias dele sobre a nossa vida, derramando, nos abençoando, aleluia, com a sua graça estendida sobre nós. Deus, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher que foi falado, confrontado com esta palavra, porque esta palavra é uma espada, ela fere, mas ela sara, ela machuca, mas ela traz vida, ela não traz morte. Vem trazer vida, vem trazer restauração e vem nos abençoar para a glória do teu nome. Assim nós oramos, te agradecemos e pedimos para o Senhor continuar conosco todos os dias até a tua vinda. Muito obrigado por esta palavra, que possamos guardar no nosso coração para não pecar contra o Senhor.